A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista. Uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, gente boa, para a glória de Deus, chegamos na lição de número 6 aqui da classe dos jovens, nesse quarto trimestre da CPAD em 2020, na nossa viagem, estudando a palavra de Deus, compreendendo a respeito dos bons e maus exemplos da Bíblia. Essa lição que foi escrita pelo pastor Alexandre Coelho. Eu espero que Deus em Cristo possa falar com você poderosamente. E o tema da aula de hoje, pessoal, é um tema muito legal na nossa lição de número 6. Natan falando que Deus mandou falar. Esse é o tema da aula de hoje, um tema muito especial. Vamos analisar a vida do profeta Natan, entregando tudo aquilo que Deus mandou ele falar. Eu espero que Deus em Cristo possa abençoar você. Você, gente boa, que está interessado no material dessa aula que eu utilizo para ministrar para você, no esboço da lição que eu utilizo. Se você estiver interessado também nos slides, também toda a transcrição do material que a gente disponibiliza para você, você pode receber todo esse material se tornando um dos nossos assinantes na nossa plataforma digital facilitaebd.com.br. Acesse! Para você que é um dos nossos assinantes, nós temos algo especial para você, alguns bônus especiais que você pode utilizar na Escola Bíblica Dominical para dinamizar as suas aulas. Conheça esse material, é um recurso muito bom que você pode estar utilizando para poder deixar a tua aula nota 10. É claro que a gente está comentando aqui as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes vencedores, pré-adolescentes, rapaz, tem muita coisa da escola bíblica e tu acha tudo isso, site do Facilita e também as nossas aulas no link na descrição desse vídeo. Que Deus te abençoe em Cristo. A aula de hoje tem um texto bíblico, nós temos alguns objetivos, gente boa, três pontos pra gente trabalhar juntos, tá? Então vamos deixar de conversa, vamos para a aula de hoje em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 6 aqui da classe dos jovens. Que lição especial! Natan falando aquilo que Deus mandou falar. Esse profeta que tem um perfil fantástico no Antigo Testamento. Esse profeta que traz exemplos pra gente assim, que ajudam a gente crescer, sabe? E a gente querer se espelhar no exemplo desse homem de Deus. E eu espero que Deus em Cristo possa abençoar você. Nós temos algumas bases antes da gente iniciar o nosso primeiro ponto da aula de hoje. O texto do dia que está em 1 Crônicas, capítulo 17, versículo 15. Faça essa leitura com os teus alunos e também a nossa síntese, que nós devemos resistir à ideia de falar em nome de Deus com as nossas próprias palavras. Isso aqui é totalmente diferente. Por exemplo, você precisa falar aquilo que Deus te mandou falar, não aquilo que você pensa que Deus te mandou falar, aquilo que você acha sobre o que Deus te mandou falar. Vamos entender isso na aula de hoje, tá? E nós temos um texto bíblico para poder trabalhar junto com você. 1 Crônicas, capítulo 17, versículo 1 ao 12. Faça essa leitura em sala de aula com os teus alunos. É muito importante você voltar para a palavra, compreender as escrituras. E o primeiro ponto da aula de hoje trata sobre o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica Dominical. Quem foi Natan? Esse é o primeiro ponto da aula de hoje. Nós vamos analisar o perfil desse homem de Deus. Tem um texto que eu posso te indicar para te ajudar a ministrar a tua aula com excelência, do Paul Gardner. Quem é quem na Bíblia Sagrada da Editora Vida. Aqui você vai encontrar os perfis de homens e mulheres de Deus e nesse trimestre esse material pode te ajudar muito, tá? Não estou vendendo não, tá, gente? Só estou te indicando para você poder ter esse material em mãos. De repente você quer aprimorar a tua aula aí em Cristo. Eu espero que isso possa edificar você também. É importante a gente perceber aqui o primeiro subtópico da nossa aula de hoje, que vai tratar sobre o seguinte argumento. Natan, um profeta escritor. Natan, ele aparece nas escrituras, especialmente no reinado de Davi. Ele aparece com um ministério espetacular. Ele é o profeta sucessor após Samuel. Samuel exerceu um ministério muito rico no Antigo Testamento, nos períodos entre Saul e Davi, nessa fase de transição. Após Samuel, Deus então levanta Natan.
Natan é apresentado nas Escrituras como um profeta, mas ao mesmo tempo como também um escritor. Ele ensinava a palavra de Deus. A gente também precisa entender que isso fazia parte do ministério dos profetas do Antigo Testamento. Eles conheciam profundamente a lei. Não pense que profeta não estudava as Escrituras, ele precisava conhecer a lei. Isso é tão real que quando a gente olha, por exemplo, para Elias, Eliseu, lá na frente, você vai perceber que Eliseu estava investindo numa escola de profetas. Eles ensinavam a lei, eles conheciam a lei, só que a visão do profeta é diferente da visão do sacerdote. O sacerdote no Antigo Testamento, vamos pegar isso aqui, ele é aquele que levava a adoração dos homens a Deus, era uma espécie de mediador. Ele levava algo humano, apresentando ao Deus vivo. O profeta já é diferente, ele também é um mediador. Ele é aquele que traz algo do Deus vivo, uma mensagem poderosa aos homens, orientando os reis, orientando homens e mulheres a caminharem com Deus, a voltarem para a lei. É por isso que você olha para os profetas do Antigo Testamento, a maioria do grito teológico que eles utilizavam é "assim diz o Senhor", ou seja, a palavra não é do profeta, mas é de Deus. Eu estava lendo o texto de Jeremias, eu estava descobrindo que Jeremias, Ezequiel e vários profetas do Antigo Testamento, especialmente aqueles que são escritores, faziam questão de dizer: "E veio a mim a palavra do Senhor". E Natan também se encaixa nisso. A palavra não é do profeta, mas a palavra é do Senhor. E todo profeta tem um compromisso em transmitir a palavra de Deus. E a gente olha para a Bíblia e encontra Natan aparecendo no livro de Samuel. E em 1 Crônicas 29:29, você percebe à luz da palavra que ele também, além de exercer um ministério profético, orientando Davi nos textos de Samuel, ele também aparece escrevendo. Por exemplo, é importante a gente compreender, o texto de Samuel, ele tem essa divisão a partir da Septuaginta, primeiro livro e segundo livro. Originalmente no hebraico é um livro só, mas a gente precisa compreender essa divisão. Quem foi que escreveu essa segunda metade? Quem deu a continuação aos textos de Samuel? Muitos autores, pesquisadores, atribuem a Natan essa habilidade de escrever, essa habilidade de registrar. Isso era comum no Antigo Testamento. Até mesmo alguns historiadores atribuem a escrita do texto de Crônicas a Natan também. Existe gente que trabalha essa atribuição do texto de Crônicas ao próprio Esdras, mas existem pessoas que trabalham essa atribuição a Natan. Nós sabemos que ele tem essa habilidade no Antigo Testamento. Segundo Crônicas 29:25, nós também encontramos ele envolvido na obra de Deus, ele envolvido na organização do templo, na organização das coisas de Deus, na adoração do Senhor. Quando Davi coloca no seu coração o desejo de construir o templo, ele está envolvido naquilo também. E existem muitas pessoas que tratam Natan como esse servo de Deus. Observe que Natan não aparece aqui no outdoor da fé cristã, mas ele aparece exatamente nos registros históricos. Ele aparece exercendo um ministério fantástico, coloca a sua vida diante de Deus, ao exercício da obra. Existem alguns pesquisadores que atribuem o texto do Salmo 22 a ele, que ele traz essa revelação na composição daquele texto, além de Davi. E é muito comum no Antigo Testamento, por exemplo, os profetas registrarem o texto e atribuírem o título do texto a um profeta de nome, como o próprio Natan fez em 2 Samuel. E a gente percebe isso acontecendo aqui no seu ministério. Ele está colocando a sua vida diante de Deus e atribuindo os seus textos a Davi, atribuindo os seus textos a Samuel. Ele é um homem que é chamado de Deus para profetizar e ensinar, para profetizar e pregar. Olha que riqueza que temos aqui. Vamos avançar para o segundo subtópico, que trata sobre o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica Dominical: um profeta ligado à monarquia. O Natan exercia o seu ministério diretamente no palácio.
Existiam profetas no Antigo Testamento que exerciam seu ministério entre a população, entre o povo, no gueto, como a gente diz aqui. Mas a gente precisa compreender que Natan é um profeta palaciano, um profeta real, um profeta que traz conselhos ao rei. Isso é muito comum na cultura do Antigo Testamento. Perto da monarquia, existia sempre alguém que tinha esse contato com Deus para trazer mensagens diretas ao rei, aqueles que estavam governando naquele período. Você percebe isso dentro da Bíblia acontecendo no ministério de vários homens de Deus. Isaías, por exemplo, era um profeta palaciano. Ele contribui exatamente com o rei Ezequias e com vários reis de Israel. Você encontra também o próprio Daniel ajudando, cooperando lá no reinado de Nabucodonosor e outros reis da Babilônia, como alguém que tinha esse contato com Deus. É claro que a gente está entendendo isso à luz da palavra de Deus, que o exercício do ministério de Natan é no palácio de Davi, é cuidando do governo, é exercendo esse ministério, cooperando, trabalhando para o crescimento de Israel. Ele é servo da palavra, da escritura, mas ao mesmo tempo ele exerce o seu ministério como um ministro de Deus, o ministro das relações celestiais. Essa é a visão que nós temos aqui de Natan. O terceiro subtópico trata sobre o seguinte argumento aqui no ponto número 1 da nossa lição. Os profetas, servos de Deus. Você olha para o Antigo Testamento e você percebe que os profetas exerciam um ministério fantástico. Não era fruto, por exemplo, da organização do seu sermão. Eles não preparavam um sermão para profetizar. Não era algo, por exemplo, pesquisado. Eles estudavam a lei para obedecer à lei. Mas não era algo, por exemplo, que eles estavam preparando uma doutrina sistemática para poder passar ao rei e ao povo. É algo que nós conhecemos à luz do Antigo Testamento, dado por Deus através do Espírito Santo como revelação. A revelação era algo especial. O profeta precisava estar ligado em Deus, estar conectado com os céus, estar conectado com as alturas. Isso também traz a visão para a gente do Antigo Testamento que era muito importante ter uma vida consagrada para Deus, para ouvir Deus falar. Os profetas do Antigo Testamento trazem essa visão, estão sensíveis à voz de Deus. São homens que estão sujeitos ao falar do Senhor. E como nós precisamos resgatar esse princípio para o nosso dia a dia, nós também precisamos estar sujeitos ao falar do Senhor, sensíveis ao falar do Senhor, sensíveis ao tato celestial no nosso coração, sensíveis à voz de Deus para poder trazer toda a mensagem de Deus. Hoje nós temos, por exemplo, essa visão. Nós acreditamos no dom profético a partir da visão do Novo Testamento. Deus levanta profetas com o seu dom espiritual de profecia. Deus pode levantar você em profecia na tua igreja. O ministério profético é diferente do dom. O dom de profecia é dado por Deus na hora que Ele quer para a edificação da igreja. Deus usa quem Ele quer da forma que Ele quer. Por exemplo, pessoas que nunca profetizaram, sendo batizadas pelo Espírito Santo, levantadas por Deus, podem trazer uma mensagem de edificação para a igreja em forma de profecia. O ministério profético, à luz do Antigo Testamento e do Novo, é algo fantástico. Ou seja, a pessoa ela vive por esse ministério, a pessoa está sensível à voz de Deus. Isso já faz parte dele, já faz parte dela, já faz parte do seu ministério. É claro que a gente precisa também deixar claro aqui outra coisa. Os profetas, até a revelação que é Cristo e também o fechamento do cânon, eram aqueles que tinham a revelação direta de Deus e escreviam os autógrafos, que nós chamamos de livros da Bíblia. Esses livros da Bíblia foram registrados e agora estão compactados no cânon, estão fechados. A partir da visão do Novo Testamento, nós entendemos que os profetas, eles aconselham os pastores. Eles trabalham nessa visão exatamente aconselhando a igreja, ajudando a igreja. É uma visão exatamente de conselheiro, daquele que ensina, daquele que transmite a palavra. O termo profeta no Antigo Testamento é Nabi, que traz essa ideia daquele que é porta-voz de um oráculo, daquele que é porta-voz de uma mensagem. E olhando exatamente para o Novo Testamento, a gente entende que o profeta agora, ele tem um ministério, mas ele é porta-voz da mensagem. E que mensagem é essa?
essa. Para a gente do Novo Testamento, a partir da graça, a mensagem nossa está nas Escrituras. Ou seja, você, gente boa, que é professor da escola bíblica, se torna um profeta de Deus no ministério profético quando você abre a Bíblia e fala de toda a palavra de Deus, de toda a Escritura, de toda a mensagem de Deus e ilumina o coração do teu aluno a partir do texto bíblico. No Antigo Testamento ainda não tinha o cânon fechado, então havia a revelação, essa revelação que trazia uma mensagem poderosa. Agora, a partir da iluminação no Novo Testamento, isso quer dizer que lendo a Bíblia, Deus te traz uma compreensão sobre aquilo que Ele quer trazer à igreja. Ou seja, não é somente estudar o texto, conhecer o original, conhecer tudo aquilo que o texto fala, todos os argumentos teológicos, mas entender a voz de Deus a partir do versículo bíblico sobre o que Ele quer falar à sua igreja e aos teus alunos. Eu espero estar contribuindo com você. Se estou, comenta aí. Vamos para o segundo ponto da aula de hoje, que vai tratar sobre o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica Dominical. Confrontando o rei Davi. Natã é aquele que tem coragem de confrontar a Davi. Vamos analisar isso à luz da Bíblia. O primeiro subtópico aqui do ponto número 2 trata sobre o seguinte argumento: um pecado consumado. Quando analisamos essa narrativa bíblica sobre o pecado de Davi, nós percebemos que Davi cometeu um pecado às escuras e tentou manter esse pecado de forma oculta aos olhos humanos. Mas Deus estava vendo tudo. Afinal de contas, está escrito em Apocalipse capítulo 2 que Ele é aquele que passeia no meio da sua igreja. Mas também está escrito em Apocalipse capítulo 1 que Ele é aquele que tem os seus olhos como chama de fogo. Nada pode estar oculto aos olhos de Deus. Ele nos conhece, Ele trabalha em você, assim também como trabalhava em Davi. A gente sabe, à luz das Escrituras, que Davi então adultera com a mulher de Urias. Ele toma essa mulher que não era sua para estar no seu leito, para estar na sua cama e ter uma relação sexual com ele. Essa mulher então engravida. E isso perante a lei era um pecado terrível, era um pecado absurdo, ao ponto de levar aqueles que cometiam adultério à morte, por apedrejamento, tá? E a gente percebe, à luz das Escrituras, que Davi faz de tudo para ocultar o seu pecado. Ele comete um pecado terrível, ele tenta esconder de Deus. E existem pessoas que cometem pecado, tentam esconder de Deus e, semelhante a Davi, fingem que está tudo bem. Tentam acobertar o seu pecado, tentam continuar à frente do seu reinado, à frente do seu ministério, à frente das suas atitudes de liderança. Mas Deus, que é todo-poderoso e tem os seus servos como Natã, Ele não se conforma com isso. Deus, que é todo-poderoso, nunca é pego de surpresa. Ele levanta os seus servos para poder exatamente tratar a ferida, curar você do seu pecado, te libertar dessa prisão que te afasta da presença de Deus. Ele envia Natã para poder trabalhar em Davi uma consciência espiritual que Davi estava perdendo. Davi já estava cego. Ele adultera e ao mesmo tempo comete assassinato. Trama tudo, tenta ocultar de Deus. E às vezes a gente peca e tenta ocultar de Deus o nosso pecado. Mas Deus ainda levanta os seus servos como Natã. Gente que está sensível, sabe? Gente que então não tem o objetivo de expor você, mas te ajudar a crescer em Jesus. Te ajudar pelo aconselhamento pastoral. Te ajudar a voltar para o caminho que você saiu. Esse é o Natã da Bíblia que tem esse ministério. Você também pode ter esse ministério. O profeta, entenda isso aqui na visão do Antigo Testamento e na visão pentecostal também. A gente precisa compreender que o profeta não é aquele que fica somente apontando pecado, te levando ao ridículo. Olhe para Natã. Natã não leva Davi ao ridículo, expõe Davi diante de toda a congregação. Natã vai em particular, visita Davi e entrega toda a mensagem de Deus. Isso para mim é uma espécie de aconselhamento pastoral. É aquele pastor que chega perto da ovelha e diz: olha, você está errado, coloca a tua casa em ordem, se organiza. Olha que riqueza que nós estamos vendo aqui. Vamos avançar para o segundo subtópico do ponto número 2, que trata sobre o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica Dominical. Falando por uma parábola. O próprio Natã chega até Davi, particularmente, para poder expor as Escrituras.
ele expõe um método de ensino que é utilizado pelo próprio Jesus, a palavra de Deus. Ele traz uma mensagem do céu de forma específica, como também de forma clara, ao ponto de trazer a Davi uma consciência especial. Todo profeta precisa ser servo da palavra que vem de Deus. A palavra, afinal de contas, vem do Senhor. E Natan escolhe então o método da parábola. Perceba à luz da Bíblia que ele não chega apontando o pecado de Davi, mas ele chega trazendo a palavra de Deus a Davi, a mensagem do céu a Davi. Ele chega abrindo a Escritura, expondo a Escritura, apresentando o ensinamento em forma de parábola, para que Davi então compreenda a consequência do seu pecado. Nós acreditamos na linha pentecostal que a palavra convence, pela luz do Evangelho, pelo poder do Espírito Santo. Nós acreditamos que o verdadeiro aconselhamento pastoral como um profeta acontece quando você apresenta a Escritura. Todo aconselhamento pastoral precisa passar por esse método. Você, como pastor, como obreiro, professor da escola bíblica dominical, precisa abrir o texto, apresentar o texto. Tem muita gente que às vezes só se preocupa em apontar o pecado. Natan não, ele se preocupa em apontar a Escritura, em apresentar a Bíblia. Ele chega para Davi e apresenta a Bíblia para Davi, apresenta a parábola para Davi, conta uma história para Davi com fundamento bíblico, com fundamento teológico, ensinando Davi que Davi estava fugindo da palavra, para depois então trazer um aconselhamento. Natan conta a parábola de um homem que possuía somente uma ovelha que era muito bem tratada por ele. Porém, veio um homem rico que possuía um rebanho, e esse homem rico então toma aquela ovelha daquele homem pobre e então manda matar aquele homem. Davi então compreende a mensagem, aquela mensagem faz sentido, ela provoca mudança em Davi, e Davi fica assim revoltado com aquela situação. E é interessante que o próprio Natan usa a palavra para poder dizer a Davi que julgamento deve ser trazido a esse homem rico. O próprio Davi se levanta indignado em dizer, a partir da atitude daquele homem rico, e trazendo então o seu julgamento e dizendo, esse homem rico merece a morte. E a gente olha para a Bíblia que o próprio Natan pega o texto e traz a consciência a Davi. Ele diz, olha, esse homem rico é você. Ele traz a mensagem poderosa do céu e entrega no coração de Davi, demonstrando para Davi que Davi estava cometendo aquele pecado. O Evangelho causa mudanças. Quando o próprio apóstolo Pedro estava pregando após o dia de Pentecostes aos irmãos, à população que estava em Jerusalém, ele pregou Cristo. Ele apontou Cristo, o sofrimento de Cristo, a ressurreição de Cristo, a mensagem de Cristo, ao ponto de convencer as pessoas e as pessoas perguntarem o que devemos fazer então para obter essa salvação. Davi então toma um choque. Ele então passa a entender que ele era pecador, que ele estava realizando algo terrível. Quando a gente olha para a história dos avivamentos, Jonathan Edwards é usado por Deus para trazer um sermão poderoso, ao ponto de convencer o povo do seu pecado, ao ponto de levar o povo à consciência de estar em Cristo. Todo profeta precisa ter essa consciência. É com a palavra que a gente traz aconselhamento. É pela Escritura, pela exposição do texto que a gente ajuda o povo de Deus a crescer e a avançar em Jesus. Olha, é totalmente diferente dessa visão que a gente encontra por aí, de um cidadão se levantar e somente apontar o pecado de alguém. Precisa ter exposição da palavra, precisa ter um ensino bíblico, como Natan fez, através de uma parábola, para ensinar a Davi princípios teológicos profundos, princípios teológicos, e trazer para ele a consciência do seu pecado. Vamos avançar, gente boa, para o terceiro subtópico aqui do ponto número 2, que trata sobre o seguinte argumento aqui na escola bíblica dominical. Um rei que se arrependeu. A gente percebe que a mensagem profética de Natan, que o ensino de Natan, que a exposição da parábola provocou mudanças em Davi. Ou seja, o ensino da Bíblia, o ensino de uma doutrina que Natan traz para Davi provoca mudança. A exposição do Evangelho também provoca mudança. O ensino da escola bíblica dominical também provoca mudanças.
Provoca mudança no coração daquele que se encontra em pecado e precisa estar retornando para a presença de Deus. Você, professor da escola bíblica, pode ser um Natan de Deus. Teu aluno pode se tornar um Natan de Deus. Quando ele apresenta o texto, explica o texto e aplica o texto. O próprio Natan apresentou o texto, explicou o texto e aplicou o texto na vida de Davi. E a gente observa à luz da Bíblia que essa mensagem de Natan teve uma vitória, teve êxito, ao ponto de convencer um pecador à justiça de Deus, ao arrependimento, a voltar para casa, a estar próximo do Altíssimo. E você percebe que há arrependimento. A maior vitória da pregação, da profecia, do ensino bíblico, da exposição da escola bíblica é quando nós entendemos que provoca no coração dos nossos alunos o verdadeiro arrependimento. Quando há mudanças. Quando nós lemos Salmos 51, nós percebemos que Davi é um homem arrependido. Que Davi então se lança no chão. Que Davi então se convence do seu pecado, que Davi volta o seu coração para Deus. E a nossa geração precisa entender isso, como Davi aprendeu a partir de alguém que era um pastor, de alguém que além de pastor era um profeta, de alguém que além de profeta era um ensinador. E ensinava a partir da Escritura, a partir da lei, com o método de parábola, a palavra de Deus. Como é rico entender isso aqui à luz da Bíblia. Natan é um conselheiro, ele prega a mensagem de Deus, ele ensina a Escritura e Davi se arrepende. Nós percebemos isso acontecendo com Pedro, lá no Novo Testamento em Atos. Quando os pecadores se arrependeram, a mensagem de Pedro teve êxito. A mensagem de Pedro alcançou corações. E a mensagem de Natan também teve êxito. Também alcançou um coração, provocou mudança. Pergunto a você, a pregação e o ensino bíblico que você está ministrando para os teus alunos, está provocando mudança? Está tendo transformação? Eles estão melhorando pela causa de Cristo? Para e pensa sobre isso. Estou contribuindo com você, comenta aí, tá? Que Deus te abençoe. Vamos caminhar então para o terceiro ponto da aula de hoje, que vai tratar sobre o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica Dominical. Falando o que Deus mandou. Nesse terceiro ponto, nós vamos observar também outra narrativa bíblica, onde Natan aparece exercendo seu ministério quando Davi colocou no seu coração construir o templo de Deus. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto: um desejo lícito, um desejo verdadeiro. 1 Crônicas 17:1, nós percebemos que Davi, anos mais tarde, coloca no seu coração o desejo de construir para Deus um templo. Observe que nesse período em que Natan exerce seu ministério, que Davi exerce seu ministério, o culto era realizado de forma tabernacular, através do tabernáculo. Davi então coloca no seu coração o desejo de construir para Deus um templo, em adoração, em louvor ao Altíssimo. Davi então deseja em seu coração construir para Deus um lugar de adoração. Olha que desejo lindo. Natan está acompanhando aquilo. Natan está vendo que esse desejo é bom, que é viável. E na visão do Antigo Testamento, todo profeta deveria apoiar os reis que existiam em seu período de monarquia. E então Natan apoia Davi. O segundo subtópico trata sobre o seguinte argumento, falando por si mesmo. 1 Crônicas 17:2. Natan então apoia Davi na construção daquele projeto do templo. Só que tem um detalhe. Natan ele envolve o nome de Deus sem consultar a Deus. Natan, como profeta, traz uma profecia sem ser profecia de Deus. Olha que interessante isso aqui. Como nós precisamos compreender que quando estamos na dedicação do ministério profético, no ministério do ensino, no ministério da pregação, precisamos falar em nome de Deus, mas estando em contato com Deus, perguntando a Deus se realmente aquilo é da sua vontade. Natan não faz isso. Ele apoia o projeto de Davi, envolve o nome de Deus e se esquece de consultar ao Altíssimo. Mas em 1 Crônicas 22:8, a gente percebe que Natan volta atrás, que Natan então é chamado a atenção, que Deus fala diretamente com Natan, manda Natan retornar e entregar a mensagem que ele queria dizer a Davi, que Davi não poderia construir o templo, porque suas mãos estavam manchadas com sangue, estavam cheias de sangue. Porém, seu filho Salomão exerceria esse ministério. Davi havia recebido várias vitórias da parte de Deus.
Natan agora estava identificando aquilo, estava aprendendo a respeito da mensagem de Deus. Olha que aprendizado que nós temos aqui. Deus ele entrega uma mensagem a Natan para corrigir aquilo que ele havia falado por si mesmo. Como profeta, como servo de Deus, precisamos sempre estar em contato com Deus, sempre estar diante do Senhor em um relacionamento para poder transmitir as palavras de Deus. Davi entende muito bem que ele não poderia construir o templo, mas entende que o seu filho Salomão exerceria aquele ministério, porém ele prepara tudo para aquele ministério. Para fechar, o último subtópico da aula de hoje trata sobre o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica Dominical. Falando em nome de Deus, 1 Crônicas 17, 3 e 4. Deus então coloca Natan para retornar. Deus então obriga Natan a retornar e corrigir aquilo que ele tinha dito em nome do Senhor. Natan então passa a falar em nome de Deus, entregando a Davi a mensagem de Deus. Olha que princípio nós precisamos aprender aqui. Como professores, como servos de Deus, como profetas do Senhor, precisamos sempre entregar as verdadeiras palavras de Deus, a verdadeira mensagem do Senhor. Não aquilo que a gente acha sobre o texto, não aquilo que a gente imagina sobre as Escrituras, não aquilo que a gente pensa de forma leviana a respeito dos argumentos bíblicos. Precisamos entregar tudo aquilo que Deus está querendo que você entregue aos teus alunos, através da palavra como Natan, através da escritura como Natan, através da profecia como Natan. Deus está querendo te levantar para essa edificação. Gente, eu espero que Deus em Cristo possa te usar como profeta de Deus, como homem e mulher de Deus, nesse exercício do ministério da palavra, na edificação do ensino bíblico dos teus alunos. A nossa próxima aula vai tratar sobre o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica Dominical. Jezabel fazendo a diferença para o mal, lição de número 7. Se você deseja o material dessa lição, o esboço, se você quer tudo aquilo que eu disse para você, os slides para você utilizar e dinamizar a tua aula, entra aí no Facilita EBD, tá? Que Deus te abençoe. Até a próxima aula, se Deus quiser. Se contribuir com você, comente aí, em nome de Jesus. Quer melhorar as tuas aulas de Escola Bíblica Dominical? Eu sou o pastor Janderson Nascimento e trabalho com conteúdos de Escola Bíblica há mais de 4 anos. E hoje, pessoal, eu tenho uma ferramenta especial para apresentar para vocês. É o Facilita EBD, onde você pode acessar as nossas videoaulas, como também o conteúdo que a gente ministra e utilizar na tua escola bíblica. Para os nossos assinantes, nós temos algo muito especial. Nós temos aí o esboço da lição que a gente utiliza nas nossas ministrações, o slide que você pode estar utilizando na tua igreja para poder ministrar e deixar a tua ministração de forma prática e muito legal para com os teus alunos. Temos um bônus especial para os nossos assinantes, que é o treinamento de Escola Bíblica Dominical para professores e líderes da EBD. Esse treinamento te ajuda a organizar a tua escola bíblica, como também dinamizar a tua ministração. E é claro, neste trimestre para os nossos assinantes, nós temos um estudo bíblico muito especial baseado nos livros poéticos e no livro de Jó. Tá esperando o quê, gente? Vem conhecer o Facilita, vem estudar com a gente a palavra de Deus.